Olá, bem-vindos a mais uma leitura comentada de Crime e Castigo. Na última vez, deixamos Raskolnikov no fundo do poço, literalmente, em uma taverna subterrânea, afogando os gritos de sua consciência com o primeiro gole de cerveja. Ele acredita ter encontrado alívio, um momento de paz para se livrar do nojo de seu plano. Mas Dostoiévski é um mestre da divina providência. Nenhum encontro é por acaso. Raskolnikov pensa que está fugindo de si mesmo, mas ele está, na verdade, caminhando de encontro ao seu próprio reflexo distorcido. Ele está prestes a encontrar um homem que é tudo o que ele despreza, e ao mesmo tempo, tudo o que ele teme se tornar. Hoje, nós vamos testemunhar um dos encontros mais importantes da história da literatura, e vamos ouvir o início de uma confissão, um monólogo tão devastador, tão humano e tão teologicamente profundo, que vai abalar as fundações da teoria doentia de Raskolnikov. Preparem-se, estamos prestes a conhecer Semyon Zakharovich Marmeladov. Leitura. Raskolnikov não estava habituado à multidão, e como já dissemos, havia algum tempo evitava encontrar-se com seus semelhantes. Mas agora sentia subitamente necessidade de convivência. Parecia operar-se nele uma transformação. O instinto de sociabilidade readquiria seus direitos. Votado todo um mês aos sonhos doentios que a solidão produz, o jovem estava tão fatigado de seu isolamento que parecia avistar-se, embora só por momentos, com alguém. Assim, por pouco decente que fosse a taverna, ocupava seu lugar com verdadeira satisfação. Comentário. Aqui está a primeira rachadura na armadura do super-homem. A teoria dele exige isolamento. Exige que ele se veja como superior e separado da multidão. Mas a alma humana não foi feita para a solidão absoluta. Nós fomos criados para a comunhão. Dostoiévski nos mostra que a natureza humana de Raskolnikov está se rebelando contra sua ideologia desumana. Seus sonhos doentios foram gerados no vácuo da solidão. E agora sua alma está faminta. Faminta por qualquer contato, mesmo o contato sujo e degradado de uma taverna. É como um homem que passou um mês no deserto e aceitaria beber água de uma poça de lama com verdadeira satisfação. Sua sede de humanidade é maior do que o seu orgulho. Isso é um sinal de que a sua alma, apesar de tudo, ainda está viva. Leitura. O dono da casa estava em uma outra sala, mas aparecia frequentemente. As suas grandes botas de canos encarnados despertavam a atenção geral. Vestia um sobretudo e um colete de cetim preto coberto de nódoas, sem gravata. Todo o estabelecimento parecia untado de azeite. Ao balcão estava um rapaz de 14 anos e outro, ainda mais novo, servia a clientela. Os pratos consistiam em rodelas de pepino, bolacha preta e postas de peixe, exalando tudo um cheiro nauseabundo. O calor era asfixiante e o ar tão saturado de vapores alcoólicos que parecia dever-se ficar embriagado após 5 minutos de permanência. Comentário. Dostoiévski não está apenas descrevendo um bar. Ele está pintando o inferno em tons de gordura e álcool. Reparem nos detalhes sensoriais, as botas vermelhas berrantes do dono, a gordura onipresente, o cheiro nauseabundo, o calor asfixiante. Este lugar não é um refúgio, é uma armadilha. É um ambiente que sufoca a razão e a alma. O ar está tão saturado de álcool que se pode ficar bêbado apenas por respirar. É uma metáfora perfeita para o contágio do pecado e do desespero. Você não precisa nem beber para ser contaminado por este lugar. A própria atmosfera é corruptora. E é neste cenário de degradação total que a alma de Raskolnikov vai encontrar algo inesperado. Leitura.
Acontece às vezes encontrarmos pessoas desconhecidas por quem nos interessamos à primeira vista, antes mesmo de termos trocado com elas uma palavra. Foi precisamente esse o efeito que produziu em Raskolnikov o indivíduo que tinha aparência de funcionário aposentado. Mais tarde, lembrando essa primeira impressão, o jovem atribuiu-a a um pressentimento. Não desviava os olhos do homem, naturalmente porque ele não cessava de o olhar, parecendo desejar travar palestra. A outros fregueses e ao dono da taverna, encarava-os o desconhecido com altivez, como pessoas muito inferiores à sua condição social. Comentário. Um pressentimento. Dostoiévski não está sendo sutil aqui. Ele nos diz: prestem atenção, este encontro é fatídico. Não é o acaso, é o destino, ou a providência, tecendo seus fios. E vejam a ironia. Este homem que está no fundo do poço ainda encara os outros com altivez, como se fossem inferiores. Sua familiar? É exatamente a atitude de Raskolnikov. O orgulho é o último vício a morrer. Mesmo na mais completa miséria, Marmeladov se agarra à memória de quem ele foi, um funcionário, um homem de status. Raskolnikov vê nele um espelho grotesco de sua própria soberba. É por isso que ele não consegue desviar o olhar. Ele está fascinado e repelido ao mesmo tempo. Leitura. Este homem, de mais de 50 anos, era de estatura mediana e aparência robusta. A cabeça, quase calva, conservava raros cabelos grisalhos. O rosto cheio, amarelo esverdeado, denunciava intemperança. Entre as pálpebras inchadas, brilhavam os pequenos olhos, avermelhados e penetrantes. A característica dessa fisionomia era o olhar, onde brilhavam a chama da inteligência e uma vaga expressão de loucura. Vestia um velho e roto casaco preto, com um único botão, onde se pendurava o último resquício de respeitabilidade. O colete, cor de barro, deixava ver o peito da camisa, amarrotado e sujo. A ausência de barba e bigode denunciava o funcionário, mas devia ter se barbeado há muito, porque uma espessa camada de pelos lhe azulava o rosto. Em seus modos, havia alguma coisa de gravidade burocrática. No entanto, neste momento, parecia comovido. Comentário. Dostoiévski é um pintor de almas. Cada detalhe físico revela uma ferida espiritual. O rosto amarelo esverdeado da doença do álcool. Os olhos que são o campo de batalha, a chama da inteligência, lutando contra a vaga expressão de loucura. Ele não é um idiota, ele é um homem inteligente que foi destruído. E os símbolos? O único botão do casaco é a imagem perfeita de alguém se agarrando por um fio à sua antiga identidade, à sua dignidade. E a gravidade burocrática, a postura de funcionário, é uma performance trágica. Ele está representando o papel do homem que ele não é mais. Ele é uma ruína. Mas, como em toda ruína, ainda podemos ver os traços da nobreza que um dia existiu ali. E é essa condição que fascina Raskolnikov. Leitura. Subitamente, disse em voz alta, voltado para Raskolnikov. Não serei indiscreto dirigindo-lhe a palavra? É que, a despeito de seu traje, vejo no senhor um homem de educação, e não um frequentador de tavernas. Sempre apreciei a boa educação aliada aos dotes de coração. Pertenço ao Tim. Permita-me que me apresente. Marmeladov, conselheiro titular. É empregado? Não, senhor. Estudante, respondeu Raskolnikov, surpreendido com aquela polidez de linguagem, e um pouco perturbado ao ver um desconhecido dirigir-lhe a palavra sem mais nem menos. Conquanto nesse momento se sentisse disposto à convivência, sentia que se apossava dele o mau humor que experimentava sempre que um desconhecido tentava entabular
relações com ele. Comentário. A cena é quase cômica em sua tragédia. Marmeladov, coberto de sujeira, faz uma apresentação formal como se estivesse num salão da nobreza. Conselheiro titular. Ele se apega ao título como um náufrago a um pedaço de madeira. E ele elogia a educação de Raskolnikov, reconhecendo nele um igual, um par intelectual. Isso, claro, massageia o ego de Raskolnikov, mas também o irrita profundamente. Por quê? Porque o super-homem não quer ser igual a ninguém, muito menos a um bêbado decaído. Raskolnikov queria contato humano, mas de forma anônima. Ele queria observar, não ser observado. Ser abordado, ser lido por este homem, quebra seu isolamento e o força a interagir. E a interação social, para um orgulhoso, é sempre um campo minado. Leitura. Então, é ou foi estudante? Continuou o outro. Exatamente o que eu imaginava. Nunca me engano. A minha longa experiência. E levou a mão à fronte, como a indicar suas grandes faculdades cerebrais. Foi, ou ainda é, um aluno de faculdade. Mas com sua licença. Ergueu-se, bebeu o resto de cerveja e foi sentar-se ao lado de Raskolnikov. Apesar de já estar embriagado, falava corretamente. Quem o visse cair sobre Raskolnikov, como sobre uma presa, julgaria que também ele havia muito não falava. Comentário. Cair sobre Raskolnikov como sobre uma presa. Anotem essa imagem. Marmeladov não está procurando um amigo, ele está procurando um confessor. Ele está caçando um par de ouvidos que possam suportar o peso da história que ele precisa desesperadamente contar. Ele viu em Raskolnikov, com seu rosto inteligente e atormentado, o recipiente perfeito para uma confissão. Raskolnikov desceu a essa taverna para silenciar uma consciência culpada. E o que ele encontrou foi um homem que está prestes a despejar sobre ele o conteúdo de uma vida inteira de culpa, sofrimento e uma estranha, distorcida, mas profunda forma de fé. O monólogo está prestes a começar. E as palavras que ouviremos a seguir não apenas contarão a história de Marmeladov, elas se tornarão parte da história de Raskolnikov, envenenando e ao mesmo tempo plantando a semente de uma possível redenção em sua alma. Leitura. Senhor, recomeçou com ar grave. A pobreza não é um vício, evidentemente. Sei também que a embriaguez não é uma virtude, o que é lastimável. Mas a indigência é um vício. Na pobreza, conserva-se ainda um pouco da dignidade natural de nossos sentimentos. Na indigência, nada se conserva. O indigente nem sequer é expulso a cacetadas da sociedade. É a vassouradas, o que é muito mais humilhante. E há realmente nisso razão, porque o indigente é sempre o primeiro a aviltar-se. Comentário. Isso não é uma desculpa, é uma tese. Marmeladov está traçando uma linha fundamental. Pobreza para ele é uma condição material, é a falta de dinheiro. É difícil, é dura, mas ela não necessariamente destrói quem você é por dentro. Na pobreza, você ainda pode manter sua dignidade, seus valores, seu orgulho. Você é pobre, mas ainda é você. Indigência ou miséria extrema é outra coisa. É uma condição espiritual. É quando a falta de tudo é tão absoluta que corrói sua alma. Na indigência você perde a você mesmo. Você é forçado a fazer coisas que te humilham, que te aviltam, que apagam sua dignidade. E o mundo não te trata com a violência honrada de uma cacetada. Ele te trata com o desprezo de uma vassoura. Você não é mais um adversário. Você é um lixo. E a frase final é a mais terrível e a mais honesta.
O indigente é sempre o primeiro a aviltar-se. Ele não culpa a sociedade, ele assume a responsabilidade. Ele está dizendo: a indigência me quebrou, e eu mesmo me tornei indigno. Esta é a confissão de um homem que se vê com uma clareza brutal, sem ilusões. E é isso que vai prender a atenção de Raskolnikov. Leitura. Aí está a significação da taverna. Senhor, há um mês, o senhor Lebeziatnikov bateu em minha mulher. Ora, tocar em minha Catarina é ferir-me na corda mais sensível, percebe? Dê-me licença para que lhe faça ainda outra pergunta, por simples curiosidade. Já passou uma noite no Neva, deitado num barco de feno? Não, nunca me sucedeu isso. Por quê? Pois bem, há 5 noites que eu durmo lá. Comentário. A teoria acabou. Agora vêm os exemplos práticos, e eles são como socos no estômago. Primeiro, a humilhação suprema. Ver a esposa, Katerina Ivanovna, uma mulher nobre e orgulhosa, ser agredida, e ele, o marido, não poder fazer nada. A impotência dele é total. Sua masculinidade, sua honra como protetor da família, foi pulverizada. Segundo, a imagem concreta da indigência. Dormir num barco de feno. Isso não é um acampamento poético? Isso significa ser um sem-teto, exposto ao frio, à umidade, aos insetos. Significa ter perdido o direito mais básico de um ser humano, um teto. Ele não está mais apenas contando sua filosofia, ele está mostrando suas cicatrizes. Ele está provando que é um indigente. Leitura. Encheu o copo, que bebeu de um trago e ficou pensativo. Realmente, na roupa e nos cabelos, viam-se-lhe aqui e acolá pedaços de feno. Naturalmente, havia 5 dias que não se despia nem se lavava. Nas grossas e avermelhadas mãos, com unhas orladas de negro, a imundície se tornava mais evidente. Na taverna, todos o ouviam, sem dar maior importância ao arrazoado. O patrão fizera sua entrada na sala, certamente para ouvir essa estranha criatura. Marmeladov era evidentemente muito conhecido na casa, e sua loquacidade era devida ao hábito de conversar na taverna com as pessoas com quem o acaso o fazia encontrar. Para alguns bêbados, esse hábito converte-se numa necessidade, especialmente para aqueles que em casa são rudemente tratados. Comentário. O narrador nos dá uma pausa, um respiro para observarmos a cena de fora. E o que vemos? Vemos que Marmeladov é uma atração de circo, uma estranha criatura. Os outros riem, o patrão boceja. A tragédia dele é o entretenimento deles. Isso reforça a humilhação. Seu sofrimento mais profundo é apenas uma piada para o mundo. E Dostoiévski nos dá a psicologia por trás da confissão. Ele não está falando só para Raskolnikov. Ele está falando porque precisa falar. A taverna é o seu confessionário. Em casa, ele é tratado com brutalidade, com raiva justificada de sua esposa. Aqui na taverna, mesmo que riam dele, pelo menos eles o ouvem. É uma necessidade humana desesperada de ser ouvido, de ter sua existência validada, mesmo que seja através de um escárnio. É a busca de consideração no único lugar que lhe restou. Leitura. Que grande pândego! Exclamou o taverneiro. Mas por que não trabalhas? Por que não vais ao serviço, já que és funcionário? Por que não trabalho? Respondeu Marmeladov, dirigindo-se a Raskolnikov, como se fosse dele que partisse a pergunta. Por que não trabalho? E não será um desgosto para mim ser um inútil? Quando o senhor Lebeziatnikov, com as próprias mãos, bateu em minha mulher, enquanto eu, perdido de bêbado, assistia a cena, não sofri eu imensamente? Perdão, meu amigo. Já lhe sucedeu, sim. Já lhe aconteceu pedir sem esperança um empréstimo? Comentário. A pergunta do taverneiro é a pergunta do senso comum.
A pergunta do mundo. Por que você não trabalha? É uma pergunta cruel e simplista para um problema muito complexo. E a resposta de Marmeladov é brilhante. Ele não responde ao taverneiro. Ele se vira para Raskolnikov, seu guia, seu igual intelectual. Ele ignora o acusador e se dirige ao único que talvez possa compreendê-lo. Ele não dá uma desculpa. Ele responde com outra pergunta. Uma pergunta que vai direto ao coração do sofrimento. Não sofri eu imensamente? Ele está dizendo que sua inação não vem da preguiça, mas de uma paralisia causada pela dor e pela vergonha. E então, ele atinge Raskolnikov onde mais dói. Ele fala de pedir um empréstimo sem esperança. Raskolnikov acabou de sair da casa da agiota, onde foi humilhado por 1,5 rublo. Ele sabe exatamente o que é essa sensação. Marmeladov, com a intuição dos desesperados, criou uma ponte de empatia para ele. Ele não é mais apenas um bêbado esquisito, ele é um homem que entende a humilhação de Raskolnikov. Leitura. Sim, mas o que quer dizer com as palavras sem esperança? Quero dizer, sabendo antecipadamente, que não consegue o que pretende. Suponhamos, o senhor tem certeza de que este homem não lhe emprestará dinheiro. Por que razão? Enfim. Sim, por que razão lhe havia de emprestar, se sabe que o senhor não pode pagar? Por compaixão? Mas o senhor Lebeziatnikov, apóstolo das ideias novas, explicou há dias que a compaixão atualmente é até condenada pela ciência, e que essa é a doutrina corrente na Inglaterra, onde a economia política é o que o senhor sabe. Por que razão, repito, havia este homem de emprestar-lhe dinheiro? O senhor tem a certeza de que ele não empresta. No entanto, dirige-se a ele e... Para que, nesse caso, se há de dirigir a ele? Interrompeu Raskolnikov. Comentário. Isso é Dostoiévski no seu auge. No meio de um lamento de bêbado, ele insere uma crítica filosófica cortante. Marmeladov menciona Lebeziatnikov, que representa o utilitarismo e o niilismo que estavam na moda na Rússia da época. A ideia de que a compaixão é condenada pela ciência. É uma filosofia fria, calculista, que diz que ajudar um indigente como Marmeladov é um mau investimento, é irracional. Raskolnikov, com sua lógica afiada, pergunta o óbvio. Se você sabe que não vai conseguir, por que pedir? É a pergunta de um homem que acredita na razão, no cálculo. E a resposta de Marmeladov é a resposta que a razão não consegue alcançar. É a resposta que vai nos levar ao coração do Evangelho e da tragédia de sua família. Leitura. Porque é necessário ir a alguma parte, desde que se precise de dinheiro. Há ocasiões em que a gente se decide, quer queira, quer não, a fazer uma tentativa. Quando minha filha, a única, foi fichada, tive de ir também, porque minha filha tem carteira amarela, acrescentou, olhando desconfiado para Raskolnikov. Isso me é perfeitamente indiferente, senhor, apressou-se a declarar com aparente calma, ao passo que, por trás do balcão, os dois rapazes mal continham o riso, e o próprio patrão sorria. Comentário. Porque é necessário ir a alguma parte. Que resposta? É a definição do beco sem saída. Não se trata de esperança, trata-se de necessidade. E então, ele joga a bomba. Minha filha tem carteira amarela. Para quem não sabe, na Rússia czarista, a carteira amarela era o documento de identidade das prostitutas registradas. Era uma marca de infâmia, um estigma social indelével. Ele diz isso e imediatamente olha para Raskolnikov com desconfiança. Ele está testando a reação do estudante. Ele quer ver se Raskolnikov também vai rir, se também vai desprezá-lo. É um momento de vulnerabilidade extrema. E quando os outros riem, ele tenta se proteger com um falso orgulho. Isso me é perfeitamente indiferente, senhor. Mas é claro que não é.
É a ferida mais profunda de sua alma, e ele a expôs no meio de um bar barulhento, apenas para ser ridicularizado. Leitura. Pouco me dá. Não me importo com suas piscadelas de olhos, porque toda a gente sabe disso, e não há segredo que não se descubra. Não é com desprezo, mas com resignação que encaro este caso. Está bem, está bem. Ecce homo. Mas diga-me, o senhor pode, ou atreve-se, olhando-me agora, a negar que sou um porco? Comentário. Ecce homo. Eis o homem. São as palavras de Pôncio Pilatos ao apresentar Jesus Cristo açoitado e coroado de espinhos à multidão. É uma das frases mais carregadas de significado de toda a cultura cristã. E aqui, um bêbado imundo, em uma taverna fétida, a usa para se descrever. É um ato de uma audácia teológica impressionante. Ele está se comparando a Cristo em seu sofrimento e humilhação. É blasfemo? Talvez. Mas é também profundamente verdadeiro. Ele está dizendo: olhem para mim. Eis o que a humanidade pode se tornar. Eis o homem em sua mais completa degradação. Um espetáculo de sofrimento para vocês se divertirem. E imediatamente depois dessa citação sagrada, ele se chama de porco. Ele oscila entre o Cristo sofredor e o animal imundo. Essa é a dualidade que o consome. Ele se vê ao mesmo tempo como uma imagem de Cristo e como a mais baixa das criaturas. Ele se condena, mas também exige ser visto. É de uma complexidade psicológica de cortar a respiração. Leitura. Raskolnikov não respondeu. Mas, embora eu seja um porco, ela é uma dama. Tenho em mim as características do animal. Mas Katarina Ivanovna, minha esposa, é uma criatura de fina educação, filha de um oficial superior. Oh, se ela tivesse pena de mim! Senhor, todo mundo precisa encontrar compaixão em alguém. Mas Katarina, apesar de sua boa alma, é injusta. E conquanto eu compreenda perfeitamente que, quando ela me puxa os cabelos, é em meu interesse, desejava, meu Deus, e ainda que não fosse senão uma vez, que ela... Mas não falemos nisso. Seu gênio é assim, sou mesmo um animal. Comentário. Raskolnikov não responde. Porque não há o que responder. Ele está paralisado, testemunhando uma alma sendo dissecada em público. E essa é a lógica de Marmeladov. Eu sou um porco, mas ela é uma dama. Ele se rebaixa para elevá-la. Ele assume toda a culpa, toda a animalidade, para preservar a imagem dela como uma figura nobre e educada. E então vem o lamento mais triste. Todo mundo precisa encontrar compaixão em alguém. Ele entende porque ela o agride, e até justifica a violência dela como sendo em seu interesse. Mas sua alma anseia por um pingo de misericórdia, um único olhar de pena. E ele não o recebe. É a solidão dentro de seu próprio casamento, dentro de seu próprio sofrimento. E mais uma vez, ele conclui se autocondenando. Sou mesmo um animal. Ele internalizou o desprezo do mundo. Leitura. Creio, respondeu o taverneiro, bocejando. Marmeladov deu um murro na mesa. Sou assim. Sabe, senhor? Eu até lhe bebi as meias. Veja bem. Os sapatos, vá lá. Mas as meias? Pois bebi suas meias. E bebi seu chale de lã de cabrito, que devia ser sagrado para mim. E vivemos num quarto frigidíssimo, onde ela, este inverno, apanhou um horrível resfriado e tosse, a ponto de expectorar sangue. Então não sofro? Quanto mais bebo, mais sinto essa amargura. E é para sentir e sofrer mais que me embriago. Bebo porque quero sofrer duplamente. Comentário. O taverneiro, a voz da indiferença, boceja. E esse bocejo é o gatilho. Marmeladov explode. Eu lhe bebi as meias. Que imagem! É o fundo do poço da degradação. Não é roubar joias ou dinheiro. É roubar um par de meias, um chale, os últimos pequenos confortos de sua esposa doente para trocar por álcool. Ele não esconde nada. Ele se expõe em toda a sua miséria.
E então, ele nos dá a chave para a psicologia do vício em Dostoiévski. Bebo porque quero sofrer duplamente. Ele não bebe para esquecer, ele bebe para sentir mais, ele bebe para intensificar a dor, para mergulhar no sofrimento, talvez como uma forma de autopunição. O álcool não é uma fuga, é um instrumento de tortura. Ele se embriaga para sentir a amargura de forma mais aguda. É uma lógica perversa, mas profundamente humana. Ele está preso em um ciclo de dor e autopunição, onde a bebida é, ao mesmo tempo, a causa e o remédio para o sofrimento. Leitura. Meu caro, continuou ele, empertigando-se, parece-me estar lendo algum desgosto em sua fisionomia. Logo que o vi, tive essa impressão, e foi essa a razão por que lhe falei. Não é pelo prazer de me expor às gargalhadas desses idiotas. Não, é porque necessito da solidariedade de um homem bem educado. Comentário. Ele percebeu. No meio de sua torrente de palavras, ele viu algo no rosto de Raskolnikov. Desgosto, sim, mas talvez não desprezo. Talvez o início de uma compaixão. Ele reafirma sua intenção. Ele não está fazendo um show para os idiotas. Ele está buscando solidariedade. A palavra é importante. Ele não quer pena, ele quer ser compreendido. Ele quer que alguém de seu nível intelectual, um homem bem educado, ouça sua história e a entenda em toda sua complexidade, sem julgamentos simplistas. E é exatamente isso que Raskolnikov está fazendo. Está ouvindo. E cada palavra de Marmeladov está rasgando aquela semente perigosa em sua mente, a semente da justiça distorcida. Leitura. Saiba que minha mulher foi educada num colégio aristocrático da província, e que, ao sair de lá, dançou diante do governador e outras autoridades. Tal era a alegria por ter obtido medalha de ouro e diploma. A medalha, vendemo-la há muito tempo. O diploma, minha mulher conserva-o numa caixa, e ainda há pouco o mostrou à nossa hospedeira. Apesar de estar a ferro e fogo como essa mulher, ou por isso, gosta de lhe pôr diante do nariz esse papel que representa as glórias passadas. Não levo isso a mal, porque atualmente seu único prazer é recordar o bom tempo ido. Tudo mais desapareceu como fumaça. Sim, ela tem uma alma ardente, nobre, acolhedora. Em casa, come pão preto, mas não suporta que lhe faltem com respeito. Comentário. A medalha de ouro, símbolo tangível de seu valor, de sua inteligência, de seu futuro promissor, foi vendida, transformada em dinheiro para sobreviver. O valor abstrato da honra foi liquidado pelo valor concreto do pão. É a história de inúmeras famílias aristocráticas decadentes na Rússia do século XIX. Mas o diploma ela guarda. Por quê? Porque o diploma não tem valor de mercado. Seu valor é puramente simbólico. É a prova irrefutável de que ela foi alguém. É a sua identidade, sua certidão de nobreza. E ela usa como uma arma contra a humilhação do presente, esfregando-a no nariz da senhoria. Isso nos lembra a obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, onde a memória se torna um refúgio contra um presente insatisfatório. Para Katerina Ivanovna, porém, a memória não é uma doce nostalgia proustiana. É uma arma de defesa desesperada. Ela vive nesse paradoxo. Come pão preto, a realidade mais básica da pobreza, mas exige o respeito devido a uma dama, a realidade de seu passado. Ela é uma rainha exilada em um cortiço, e essa dissonância a está enlouquecendo. Leitura. Não tolerou a bestialidade do Sr. Lebeziatnikov, e quando, para se vingar de ela lhe ter dado uma boa lição, ele lhe bateu, ficou de cama, sofrendo mais com a ofensa feita à sua dignidade do que com as pancadas. Quando casamos, ela era viúva com 3 filhos. Casara em primeiras núpcias com um oficial de infantaria, que a raptara. Amava muito o marido, mas ele jogava,
Teve suas complicações com a justiça e morreu. Nos últimos tempos, batia-lhe. A recordação deste primeiro homem ainda lhe enche os olhos de lágrimas, e não se farta de fazer entre ele e mim comparações pouco agradáveis para meu brio. Eu até gosto. Consola-me a ideia de que ela pense que já foi feliz algum dia. Comentário. Vejam a profundidade disso. A agressão de Lebeziatnikov adoeceu não pelo dano físico, mas pelo dano à sua dignidade. É um conceito quase platônico. A alma dela foi ferida, e o corpo apenas repetiu essa ferida. Para uma pessoa de sua estirpe, a humilhação é uma doença mais grave do que a tuberculose. E a relação com o primeiro marido? É um labirinto de emoções. Ele a amava, mas era um jogador e a agredia. E ainda assim, ela o idealiza. Por quê? Porque ele representava um mundo de paixão, de status, era um oficial, um mundo que, mesmo sendo violento, era mais nobre do que a miséria apática que ela vive com Marmeladov. E a reação de Marmeladov a isso é de uma humildade quase santa, ou masoquista. Eu até gosto. Ele se rebaixa a tal ponto que encontra consolo na felicidade passada de sua esposa, mesmo que essa felicidade o exclua e o humilhe. Ele se anula para que a memória dela possa viver. É um sacrifício psicológico diário. É a caridade levada a um extremo doentio, onde o amor se confunde com autodestruição. Leitura. Após a morte do marido, ficou só com as 3 crianças, numa região distante e selvagem. A sua sorte era tal que eu nem tenho palavras para descrever. Todos os parentes a tinham abandonado. Aliás, seu orgulho não lhe permitiria recorrer à compaixão dos seus. Então eu, que também era viúvo e tinha uma filha de 14 anos, ofereci minha mão a essa pobre criatura. Tanta dó me causou ela. Ouviu o meu oferecimento com lágrimas, soluçando, torcendo as mãos, mas aceitou-o, porque não tinha outro caminho a seguir. Percebe bem a significação dessas palavras? Não tinha outro caminho a seguir? Não? O Senhor ainda não pode compreender essas coisas. Comentário. Não tinha outro caminho a seguir. Aqui, Marmeladov se torna um teólogo do desespero. Ele está falando sobre a ausência de livre-arbítrio. Não o livre-arbítrio filosófico, mas o livre-arbítrio prático, esmagado pelas circunstâncias. Katerina Ivanovna não o escolheu. Ela o aceitou. Foi uma transação, não um romance. Foi a única porta que se abriu num corredor em chamas. Ele desafia Raskolnikov. O senhor ainda não pode compreender essas coisas. E é verdade. Raskolnikov, em seu sótão, lida com teorias abstratas sobre a liberdade do super-homem. Marmeladov está lhe mostrando a realidade brutal da falta de liberdade do sub-homem. Ele está dizendo, sua filosofia é um luxo de quem ainda tem escolha. Venha aqui para baixo, para a indigência, e veja o que acontece com a liberdade. É um golpe direto no coração do orgulho intelectual de Raskolnikov. Leitura. Durante 1 ano, cumpri lealmente minha palavra. Nem pensar sequer nisto, reindicou a garrafa, porque tenho caráter. Mas nada ganhei com isso. Entretanto, perdi meu emprego, sem que tivesse incorrido na menor falta. Meu emprego foi suprimido por questões de ordem administrativa, e foi desde então que comecei a beber. Vai em 18 meses que fixamos residência nesta magnífica capital. Aqui consegui empregar-me novamente, mas de novo perdi o lugar. Dessa vez, a culpa foi minha. Foi meu vício que deu margem a tal desgraça. Agora, vivemos num cubículo. Entretanto, a filha que tive de minha primeira mulher ia crescendo. O que ela sofreu por parte da madrasta não é coisa que se conte. Comentário. Aqui está a anatomia da queda. Ele tentou. Por 1 ano, ele foi um homem honrado. Mas o sistema, a burocracia impessoal, questões de ordem administrativa, o quebra. É a tragédia do homem pequeno contra a máquina anônima do Estado. E essa injustiça inicial que abre a porta para o vício.
A primeira queda não foi culpa dele, mas a segunda, sim. Dessa vez, a culpa foi minha. Ele é brutalmente honesto. Ele não se esconde atrás de desculpas. Ele admite sua fraqueza. E no meio dessa tragédia, uma outra se desenvolve em silêncio. O sofrimento de Sônia. A filha de seu primeiro casamento, crescendo sob o teto de uma madrasta orgulhosa, irascível e desesperada. Dostoiévski prepara o terreno. Ele nos mostra que Sônia já era uma mártir muito antes de receber a carteira amarela. Ela já vivia um sacrifício diário, silencioso, dentro de casa. Leitura. Apesar de ser dotada de belos sentimentos, Catarina é uma criatura irascível, incapaz de conter os arrebatamentos de seu gênio. Sim, mas para que falar nisso? Também, como deve compreender, Sônia não teve grande instrução. Há 4 anos tentei ensinar-lhe geografia e história universal, mas como não sou muito forte nessas matérias, e além disso não podia ter bons livros, os estudos não avançaram muito. Ficamos em Ciro, rei da Pérsia. Depois, quando chegou à adolescência, leu romances. O senhor Lebeziatnikov emprestou-lhe, não faz muito tempo, a Fisiologia, de Ludwig. Conhece? Sônia achou a obra muito interessante. Leu-nos alguns trechos. Nisso se resume sua cultura. Comentário. Isso é de uma tristeza comovente. A educação de Sônia é um mosaico patético de boas intenções e recursos inadequados. A história universal, que para em Ciro, rei da Pérsia, é um símbolo perfeito de um conhecimento iniciado, mas brutalmente interrompido, um potencial que nunca pôde florescer. E os livros que ela lê? Romances, que alimentam sua alma compassiva. E a Fisiologia de Ludwig? Esse é um detalhe genial de Dostoiévski. Ludwig era um materialista científico, um dos novos homens, que Lebeziatnikov admirava. Sua fisiologia reduziu o ser humano a um conjunto de processos químicos e biológicos. Imaginem a ironia. Sônia, a personagem que se tornará o maior símbolo da alma, da fé e do sacrifício espiritual no livro, teve como sua principal leitura científica um livro que nega a existência da alma. Ela leu a teoria do homem como máquina, e sua vida inteira será a refutação dessa teoria. Dostoiévski está nos dizendo que a verdadeira sabedoria de Sônia não virá dos livros, mas do Evangelho e do sofrimento. Leitura. Agora, meu caro, diga-me sinceramente. Pensa em face da razão que é possível a uma moça pobre, mas honesta, viver somente de seu trabalho? Se ela não possuir algum dom especial, ganhará 15 copeques diários, e ainda assim, para atingir essa soma, não pode perder um instante. Que estou dizendo? Sônia fez umas 6 camisas de pano de Holanda para o conselheiro Ivanovich Klopstock. Já ouviu falar nele? Pois bem, não só não lhe pagou, mas pô-la na rua com uma descompostura, a pretexto de que a rapariga não tinha tomado bem a medida dos colarinhos. Comentário. Aqui está. A questão central, não apenas para a família Marmeladov, mas para a crítica social de Dostoiévski que Dostoiévski está fazendo. É possível ser pobre e honesto? E ele nos dá a resposta com números. 15 copeques por dia. Um valor irrisório. É a quantificação da vida de uma costureira. Seu dia de trabalho vale 15 moedas de cobre. É um sistema, o capitalismo nascente na Rússia, que precifica a virtude e o trabalho honesto a um nível que torna a sobrevivência impossível. E para piorar, nem mesmo esse sistema honesto funciona. O conselheiro Klopstock, um homem de posição, simplesmente não paga. Ele usa seu poder para explorar a fraqueza de Sônia. A honestidade dela é punida com roubo e humilhação. Dostoiévski está nos mostrando que a sociedade não apenas falha em recompensar a virtude dos pobres, ela ativamente a explora e a esmaga. Sônia tentou o caminho honesto. A porta foi batida em sua cara. Leitura. Enquanto isso sucedia,
Os pequenos tinham fome. Katarina Ivanovna passeava no quarto torcendo as mãos desesperadamente, com as faces afogueadas pelas rosetas escarlates que anunciam a mancha da terrível moléstia. Mandriona, increpara ela à pequena. Não tens vergonha de viver nesta casa sem trabalhar? Comes, bebes, dormes. O que podia a pobre comer e beber se havia 3 dias que nem as crianças viam uma fatia de pão? Eu estava então doente, de cama. Isso é, estava com uma grande bebedeira. Ouvi Sônia dizer timidamente com sua linda vozinha. Ela é loura e o rosto muito pálido parece o de uma santa. Mas, Katarina Ivanovna, eu posso fazer tal infâmia? Comentário. A cena é insuportável. Katerina Ivanovna, consumida pela febre da tuberculose, as rosetas escarlates, e pelo desespero de ver os filhos com fome, ataca a única pessoa que poderia ser sua aliada, Sônia. Ela a chama de mandriona, preguiçosa. É uma acusação brutalmente injusta, nascida da loucura da dor. É a síndrome do oprimido que oprime o mais fraco. Caterina não tem poder contra o conselheiro Klopstock ou contra a sociedade, então ela despeja a sua fúria em Sônia. E a resposta de Sônia, eu posso fazer tal infâmia? É a voz da inocência no limiar da corrupção. Ela sabe que existe uma infâmia, uma alternativa, mas a sua alma se recusa. E notem a descrição. Vozinha, loura, rosto pálido, parece o de uma santa. Dostoiévski está, literalmente, nos apresentando um ícone, uma imagem sagrada que está prestes a ser profanada. E onde está Marmeladov nisso tudo? Ele admite com uma honestidade esmagadora. Estava com uma grande bebedeira. Ele é a testemunha impotente, o pai ausente no momento crucial. Sua confissão é também um ato de acusação. Leitura. Devo dizer que já por umas 3 vezes uma tal Daria Frantsovna, criatura indigna, muito conhecida da polícia, lhe fizera propostas por intermédio de Nossa Senhoria. Pois então, replicou a enfurecida e irônica Catarina, um tesouro desses deve-se guardar preciosamente. Não acuse, senhor, não acuse. Ela nem conhecia o alcance de suas palavras. Estava aturdida, doente, vendo as crianças esfomeadas, chorando, e o que dizia era mais para irritar Sônia do que para a arrastar à prostituição. Katarina Ivanovna é assim. Se ouve chorar os filhos, bate-lhes, ainda mesmo que eles chorem com fome. Comentário. Marmeladov se torna o advogado de defesa de sua própria esposa. Não acuse, senhor. Ele entende a psicologia dela. As palavras de Katerina Ivanovna não são um comando, são um grito de dor. São a ironia mais amarga possível. Ela está dizendo, de que adianta sua pureza, sua virtude, esse tesouro, se estamos morrendo de fome? É o pragmatismo brutal do sofrimento contra a moralidade abstrata. E ele nos dá a chave para entendê-la. Quando as crianças choram de fome, ela bate nelas. É uma reação irracional, mas compreensível. A dor dela é tão grande, sua impotência tão absoluta, que ela ataca a própria fonte sonora de seu sofrimento. Ela não é má, ela está quebrada. Ela foi levada além do limite da razão e da compaixão. A pressão é insuportável. A fome das crianças, a fúria da madrasta, o silêncio do pai bêbado, a porta da honestidade fechada na cara. Sônia está encurralada. O que acontece quando uma alma santa é empurrada para além de todos os limites? O que ela faz quando todas as portas do céu parecem fechadas e a única porta aberta é a que leva ao inferno? Vamos testemunhar o sacrifício no próximo vídeo. O momento em que Sônia sai de casa e volta transformada é a cena que vai selar o destino de todos eles.